E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês, mais uma vez, trechos de grandes investidores, trazendo passagens e experiências e estratégias desses grandes investidores que podem auxiliar na sua jornada como investidor de longo prazo. E nesse vídeo eu vou trazer um trecho onde Luiz Alves fala como ele investe, basicamente como deve ser a estratégia ou o pensamento do investidor quando ele está alocando no Brasil, em ações brasileiras, principalmente em cenários de crise, onde tudo está se desvalorizando de forma conjunta. E Luiz Alves começa falando aquilo que poucas pessoas fazem, que é focar nas empresas de maneira individual, esquecendo o setor. A maioria das pessoas tende a generalizar por setor, ainda mais quando vai diversificar. Então, as pessoas generalizam como se todas as empresas, por serem do mesmo setor, fossem iguais em administração. E todos nós sabemos que não é assim que funciona. Existem empresas que desapareceram de determinados setores e empresas que continuaram de pé por serem mais bem administradas. Então, a administração é muito importante. A gente não pode generalizar e achar que todas as empresas daquele setor vão se prejudicar simplesmente por serem daquele setor. Houve um boato de mercado, uma conversa de mercado que está rondando já faz algum tempo, por exemplo, falando do setor de varejo. O setor de varejo, todos sabem, todos os grandes investidores condenam muito ele por ser um setor onde a maioria das empresas acabam quebrando e ficando pelo caminho. Mas quando se tem esse pensamento generalista, o que acontece é que todo o setor acaba desabando. O preconceito pelas empresas do setor aumenta e você acaba deixando algumas empresas muito bem administradas ficando em cima da mesa. Você deixa o dinheiro em cima da mesa, deixando de investir sem aproveitar alguma oportunidade que surge pelo caminho. Então, Luiz Alves prega que você deve esquecer o setor, porque os setores são cíclicos e o que está bom hoje pode estar ruim amanhã e vice-versa. Então, você simplesmente generalizar, você acaba deixando o dinheiro na mesa. Ele também mostra que você deve fazer uma análise de acordo com o tanto que você paga pela empresa. Então ele dá um exemplo da Drogasil, por exemplo, onde ele percebe que com o dinheiro que a empresa vale da bolsa, você acaba pagando mais do que ela realmente vale se você fosse montar um negócio igual. Lógico, ele acha que daí não é uma oportunidade, porque você está pagando mais do que realmente vale. Isso também não significa que a empresa não pode subir mais ainda. Só que ele fala que as suas chances são muito melhores se você tiver disciplina na alocação de capital e nunca pagar mais do que algo realmente vale. Às vezes você acaba perdendo altas exponenciais, mas pelo menos você sabe que está comprando algo abaixo do que realmente vale. Isso dá uma segurança. É aquilo que a gente chama de margem de segurança. Todo velho investor tem esse tipo de análise na hora de investir para evitar problemas futuros. E também evita que você invista em algum tipo de empresa bolha, por exemplo, que pode estar prestes a estourar. Então esse tipo de disciplina é muito importante. Olhar quanto que você está pagando pela empresa que você está levando. Quanto a empresa realmente vale e se você está pagando um preço justo pela empresa. Ou seja, você esquece o setor e olha como a empresa é administrada e depois olha o tanto que você pode pagar por ela para ver se você está levando uma barganha ou se você está levando uma bomba na sua carteira que pode estar prestes a explodir. Então esse tipo de análise é muito importante. Ele também lembra que existem empresas que, por mais que estejam perto de falir e que todos estão falando mal, é porque o vento não está favorável naquele momento. E uma hora o vento pode andar para esse tipo de empresa
e ela se recuperar. Portanto, você nunca pode ter uma análise muito dramática ou exagerada da situação atual, porque se a empresa for bem administrada e simplesmente conseguir ficar de pé em um momento de crise e dificuldade, as chances dessa empresa, quando os ventos favoráveis soprarem, é muito grande de se multiplicar e subir em várias vezes. Ele fala que nessas horas é importante ter uma boa diversificação. Se você tiver 100 empresas, você acaba pulverizando. Mas se você escolher umas 10 ou 12 empresas que estão numa situação parecida com o que eu relatei, sofrendo dificuldades naquele setor, sendo mal precificada, e quando o momento vira e essa empresa é bem administrada e fica de pé, a tendência é que ela suba muito. Mas como você não pode prever qual empresa vai acontecer isso, é interessante que você tenha em torno de uns 10 ativos. Ele fala que se você acertar uma ou duas empresas, você já vai pagar o prejuízo das outras e sair muito à frente, já que empresas que sobrevivem à crise tendem a ter valorizações significativas. Ele fala, como exemplo, a Delgo Mineira, onde em um momento no passado a empresa estava prestes a falir, pelo menos era isso que os noticiários indicavam. Ele se posicionou e a empresa multiplicou em várias vezes na carteira dele. Segundo ele, foi uma das maiores altas daquela época e ele conseguiu captar todos esses ganhos porque ele soube aproveitar. E aqui no Brasil, como é um país muito instável, esse tipo de estratégia pode ser muito boa para apanhar ganhos aqui no Brasil, já que o Brasil é o país da dificuldade, mas também da oportunidade. Enfim, pessoal, fiquem com o corte, onde ele relata de forma mais clara aquilo que eu estou dizendo para vocês. Atrás de setor. Setor é uma coisa muito genérica. Atrás de firmas. Possivelmente as melhores são dentro dos melhores setores. Mas se pegar a farmácia, você tem uma Drogasil e você tem dezenas que faliram, que valeram zero. Então não é o setor de farmácia que é bom. Era a Drogasil que era bem tocada, que atingiu múltiplos fabulosos contra outras mal administradas que ruíram. Então é muito. Por exemplo, eu fui comprar um remédio com a minha mulher e ela demora para vir receita, precisa carimbar receita, não tem aquele remédio, vai ver os descontos e tal. Enquanto nós estávamos esperando, eu expliquei como funciona a farmácia. O aluguel, a farmácia convencional da Drogasil custa R$500 mil para fazer. Você paga aluguel do terreno, gasta R$500 mil, monta aquelas farmacinhas com as prateleiras, deve ter R$1 milhão de estoque lá dentro, e elas têm 5 ou 6 mil dessas pequenas lojinhas, e teoricamente muito fácil de administrar, porque é só mandar abrir a lojinha e manter o estoque. E isso começamos a fazer as contas, dava qualquer número, como a R$2 bilhões, você montava a Drogasil. Aí eu falei, vai ver na bolsa quanto está a Drogasil, R$45 bilhões. Então, não é hora de comprar a Drogasil se você com R$2 bilhões, você monta uma coisa idêntica, monta as lojas, administra estoque, põe capital de giro. Então é hora de vender a Drogasil. Não quer dizer que se vender a Drogasil ela vai cair, de repente ela vai subir mais ainda. Mas, então, setor, tanto faz, você tem que comprar algo que é bem administrado, de gente séria. E dane-se o setor, porque os setores são cíclicos, o que é ruim hoje vai ficar bom amanhã. Basta a firma ficar de pé que ela se recupera. Exemplos, a Uzi Minas estava liquidada meses atrás, falência, nos falava em Uzi Minas,
ela em meses ou em um ano, hoje é um sucesso. E CSN, mesma coisa, estava apertadíssima, mas ela ainda teve a vantagem de uma grande de mina. A Belgo Mineira, nos anos 2000, teve que se liquidar de tudo, não tinha solução, multiplicou por 50 e tantas vezes em dólar. Até aquela época foi a maior alta da Bolsa, depois tiveram outras. Então, escolher companhias individuais, independentes do setor. Eu, principalmente, gosto muito de coisas simples que dê para analisar. Então, para mim, coisas de tecnologia eu não tenho hipótese de analisar. Então, esquece, eu nunca me meti. IPO, nunca me meti em nenhum. O IPO presume que tudo vai andar muito bem daqui para frente. Eles fazem o cálculo do ideal quando vendem. Então é melhor comprar coisa que ninguém quer, que está abandonada, largada, com alguma perspectiva de existência. Algumas não vão acontecer nada, mas basta uma ou duas numa carteira de 10 que você acerta qualquer outro erro das outras companhias.